Olá, cinéfilos e internautas, bem-vindo mais uma vez aqui ao canal do Paulo Nailson. E hoje vamos estar aqui trazendo o especial Clube do Filme Tex 70 anos. E vamos trazer aqui um convidado super especial, o Zenaldo Nunes. Vamos lá falar com ele agora. Meu contato com a personagem Tex Willer foi no ano de 1978, a qual eu ganhei de presente do meu pai o primeiro quadrinho. Era o número 82 da primeira edição, intitulado Pet, o Irlandês. No mês seguinte, eu também ganhei alguns trocados do meu saudoso cowboy, o meu amado pai, e fui a uma banca de revista. Aí comprei o meu primeiro Tex. Foi o número 23, já na segunda edição, com o título Renegados de Virginia City. Então eu já estava inserido dentro desse gênero, com as matinês, desde os seriados de cinema, os seriados da TV, como Durango Kid, Rin Tin Tin, Daniel Boone. E isso foi fazendo com que a gente se apaixonasse mais ainda pelo gênero. Então a gente era o cowboy da época, com o seu revolvinho de pau ou de plástico, todos queriam ser um cowboy. Então eu passei a conhecer esse personagem dentro desse universo, a gente coleciona, promove, divulga e cada vez mais apaixonado por esse grande personagem. O Tex, ele é um personagem grandioso. Ele, quando foi lançado em 1948, ele já estava confrontado com outros heróis que já existiam na época, isso nos quadrinhos, no próprio cinema, os seriados. E foi aquela ousadia, né? Aquela intrepidez do seu criador na época, de Jean-Louis de Bonelli, e criou não apenas mais um cowboy. E Tex foi caindo na graça do público com seus grandes roteiros, com os seus desenhistas iniciais. O seu criador gráfico foi o saudoso Aurélio Galepini, chamado de Galep. E Jean-Louis de Bonelli, ele é chamado o pai de Tex, que ele criou. E a Sérgio Bonelli Editore é uma das mais importantes, talvez a mais importante da Europa. E tem cerca de mais de 30 personagens, mas Tex continua sendo o carro-chefe. Então há 70 anos ininterruptamente, Tex é editado no mundo. É editado em 18 países na sua língua pátria. E no Brasil temos atualmente 11 edições de Tex em circulação. E nesse aniversário, nesse 70º aniversário, está havendo eventos na Itália, Portugal e Brasil. Está havendo em Limeira, São Paulo, na organização de Adriano Rainho, que é um dos maiores colecionadores. Está havendo uma mostra, né, uma exposição sobre a sua coleção. E na Itália, no dia 29 e 30, que é véspera e dia do aniversário, também vai haver eventos, vai ter evento em São Paulo. E modestamente a gente vai estar aqui no Clube do Filme, também falando sobre essa grande personagem. Talvez sejamos os únicos a transmitir algo online sobre esse grande personagem. Então Tex, ele tem muitas características. Durante a minha vida, eu pude ver que não é defeito e não é vergonhoso você imitar alguém. Agora, que seja de um lado positivo. Então os seus criadores associaram a Tex o seu caráter, a sua ética, a sua moral, no sentido de que Tex é totalmente antirracista, anti-escravagista. Ele provê todos os meios, o seu senso de justiça, de lealdade a um amigo, não mede esforço para ajudar um amigo, mas que prevaleça a justiça e a honra. Então é um personagem grandioso. Não foi somente mais um personagem de história em quadrinho do gênero faroeste, como alguns que já haviam. A prova é que, mesmo dentro desse universo, dessa tecnologia, dessa evolução, Tex permanece mais vivo do que nunca. Isso associado ao cinema, associado às HQs, e dentro de um contexto geral, a gente está aos poucos tentando resgatar esse gênero que por hora estava um pouco esquecido. A Tex é grandioso. Então o gênero western, ele logicamente influenciou tendências, conceitos, moda, né? E pegando esse gancho de moda, Tex não saiu de moda. Há 70 anos que está existindo
e vai existir ainda por muito e muito tempo. Então, com relação ao filme, esperava-se um grande filme. Ele não é um filme ruim, né? Eu sou suspeito em falar porque eu acredito que tenha quase 4.000 filmes entre seriados e longas do gênero. Mas esperava-se mais para a grandiosidade do personagem, mesmo naquela época. Mesmo tendo um grande astro de Juliano Gemma, que uma das estrelas do faroeste, principalmente do faroeste spaghetti. O William Berg, também um grande ator de faroeste. Mas faltou algo, né? A gente, quando assiste esse filme que é de 85, a gente tem uma ideia de que ele é mais antigo. Então faltou, né, onde na própria época existia centenas de roteiros que pudesse fazer uma história fantástica. Então quem é amante do gênero, da sétima arte do personagem, não vai impactar tanto. Agora, como crítico, aí eu posso dizer, né, não é um filme ruim, é um bom filme. Mas diante da grandiosidade de Tex, esperava-se mais. E os fãs ainda almejam e pedem, solicitam, mas os detentores dos direitos autorais ficaram frustrados com essa experiência e, pelo menos até o momento, não tem ainda nenhuma liberação sobre um possível filme do grande Tex Willer. Não, eu não vejo negativo com relação à própria sua índole, né? Claro, muitas vezes ele teve de utilizar de meios não ortodoxos, né? Ou não convencionais para descobrir informações, para realizar missões. Então muitas vezes, às vezes impacta. Então o Tex, quando foi lançado, não era um politicamente correto como na época do gênero do faroeste. Tex bebia, ele fumava, ele não era dado a muitos amigos, apesar de ter grandes amizades. Então, a essência do personagem, que eu pude moldar o meu próprio caráter nesses 40 anos que conheço o personagem em questão, no senso de justiça, na honra, na lealdade, na fraternidade. Então você pode melhorar o seu caráter, inspirado muitas vezes num personagem que foi baseado também em caráter de outras pessoas. Então a gente pode ver, inserido nesse contexto, você pode absorver isso para a sua vida e pode definir o seu conceito de viver. Também a sua busca, a sua honradez, né? O seu amor ao filho, né? a sua devoção e o seu amor à sua esposa que foi assassinada, a sua lealdade extrema a todos os amigos. Então, ele, quando tem que agir, ele não vê etnia, ele não vê classe social, ele não vê politicagem, ele simplesmente age. E a prova é há 70 anos de sucesso no mundo. Seria não contraditório ou um paradoxo, né? Se eu for fazer um top 10, eu teria que ser minuciosamente, né, criterioso. Eu teria que fazer no mínimo um top 100, diante da grandiosidade do gênero e dos grandes filmes de faroeste que existem, tanto americanos como os europeus, né, que foram rotulados até de uma forma preconceituosa de o faroeste espaguete, porque originado na Itália, e a Itália praticamente é a terra da massa, do talharim, da macarrão. Então foi associado a isso como uma forma jocosa de falar. Mas eles provaram ao mundo de que eles poderiam fazer tão bons ou melhores do que o próprio americano. Mas os americanos, né, durante décadas, claro, a gente tem grandes astros. John Wayne é uma referência, Clint é uma referência. Mas Clint só se tornou astro quando ele foi e participou da trilogia dos dólares com o grande Sérgio Leone. Então você, quando analisa
essa questão, você pode fazer um top 10 de um gênero e um próprio top 10 de outro. Então, dentro do gênero americano, eu citaria Rastros de Ódio, No Tempo das Diligências, eu poderia citar A Última Carroça. Então, para lembrar no momento, para filtrar, né, fica mais criterioso. E no gênero italiano, West Spaghetti, a gente tem a Trilogia dos Dólares e considerada também a obra-prima do gênero que Era Uma Vez no Oeste. Então o grande Sérgio Leone, ele nos presenteou com essa trilogia, né, estrelado por Clint Eastwood, né, por uns dólares a mais, né, por um punhado de dólares, e 3 homens em conflito, e culminando na despedida do Oeste, segundo o relato do mesmo, com Era Uma Vez no Oeste. Então a gente tem Django, a gente vai ter Sartana, Ringo, Pecos, Trinity. Isso são nomes de personagens interpretados por vários outros atores. Mas assim, a gente tem aí centenas de excelentes filmes de faroeste, tanto americanos como europeus. Vai depender do critério. Se eu começar a fazer um top 10, eu começo a citar. Quando eu vou olhar, eu citei 10 italiano. Aí eu vou me lembrar do americano. Aí eu começo a citar. Eu cito 10 americanos de excelente qualidade, né? Isso no seu roteiro, no seu contexto, no cenário, nos grandes intérpretes. E a gente, eita, faltou o italiano. Então, qualquer relação que se tenha, está sempre oscilando entre mais de um lado e mais de outro. Então, se eu fosse citar, eu não teria condições hoje, porque a cada um que eu citar de um top 10, eu estou agregando a ele no mínimo 100 a cada um deles. Isso a gente diz assim, por conhecimento de causa, por ser amante do gênero desde jovem e pesquisar e ter um grande acervo. Então está correlacionado a essa grandiosidade do gênero faroeste. As produções americanas, inicialmente, a questão do capital, né? Eles sempre tiveram mais condições financeiras para isso. E o próprio ambiente da colonização do Oeste aconteceu em território americano. Então lá já está pronto, existe o Grand Canyon, né? Existe o deserto de Nevada, o Texas, o Arizona, onde se passou todo esse contexto histórico. Isso desde os pioneiros, a corrida do ouro que alavancou, né, a formação dos povoados da cidade. E claro, houve violências, houve inveja, assassinatos, tudo em prol desse metal precioso, né? Quando a gente vê essas produções de grandes nomes, né, eles se achavam, talvez, que só eles soubessem fazer, né? Então não aceitavam que outro país ou outro diretor pudesse fazer tão grandes filmes como foi realizado no país da Itália. Então, quando a gente vê a diferença, a gente pode ver a questão inicialmente de capital e de tomadas. Aí eu cito aqui uma informação importante, que a maioria dos cenários do Faroeste Spaghetti, sendo italiano, produtora italiana, eu cito a RAI, que é a Cinecittà também, foram em território espanhol, na região da Almeria. Então a maioria deles foi assim. Então essa questão também de grandes astros, já existiam grandes astros. Então foi moldando esses grandes astros no Faroeste Spaghetti, que aí onde surgiram Giuliano Gemma, Franco Nero, Anthony Stephen, Robert Woods, né, Clint Walker e muitos outros que foram inseridos dentro desse contexto, porque alguns deles também participaram, né? Eu faço aqui uma referência ao grande Henry Fonda. Henry Fonda já era astro de inúmeros faroestes, como Mocinhos, né? Ele interpretava o Mocinho. E Henry Fonda, antes de terminar a sua carreira cinematográfica, ele foi convidado a participar de um filme italiano. E justamente ele interpretou o único vilão e, coincidentemente, ou algo do destino, propriamente dizendo assim,
ele veio culminar em Era Uma Vez no Oeste, que é a obra-prima do gênero. Então, atores italianos também contracenaram em filmes americanos e vice-versa. Então há essas grandes diferenças, né? do cenário, do investimento de grandes atores, e foi se adequando a uma geração, e veio ali, principalmente na década de 50, 60 e 70, foi o grande auge do faroeste como um todo, seja americano ou seja italiano, né, dentro desse contexto cinematográfico. Pois é, cinéfilos, agradecendo a sua conectividade, desde já eu já peço que curta esse vídeo, comente, compartilhe e divulgue para que outras pessoas possam estar vendo esse vídeo e também saber que esse canal existe, além de conhecer um pouco mais sobre o Tex. Até o próximo vídeo, um grande abraço e até lá!